Tema de hoje, os erros e acertos da vida. Os erros e acertos da vida. A nossa vida, ela é feita de erros e acertos. Ou acertos e erros, depende da história de cada um. Alguns erros a gente até que consegue corrigir, outros não. Esses que a gente não consegue corrigir, eles acabam nos trazendo dores e deixam marcas e cicatrizes na vida da gente. Quando a gente encontra uma dessas cicatrizes, a gente nota que elas estão ali para nos lembrar que de fato algo ruim aconteceu, mas que passou, já não existe mais, e a vida segue. Mas também nós temos acertos na vida, e muitas vezes eles acontecem em meio aos nossos erros também. Algumas vezes até mesmo quando estamos errando, acertamos juntos e nem percebemos que estamos cometendo alguns acertos ali também. Notamos isso depois. A vida de Jacó, que nós vamos estudar hoje, ela está aí para nos lembrar dessa ambiguidade que acontece na nossa vida. Por exemplo, nós amamos a Deus, mas às vezes nós fazemos coisas que não deveria fazer, que não são compatíveis com quem anda com Deus. Nós amamos pessoas, mas algumas vezes nós ferimos as mesmas pessoas que nós declaramos que nós amamos. Nós, por exemplo, lutamos na nossa vida e trabalhamos para conquistar coisas, conquistar bens, mas algumas vezes nós descuidamos na vida e os bens conquistam a gente e começam a possuir a gente. Erros que nós cometemos. E a nossa vida é assim. Por isso, é bom ouvir os mais velhos. Como é bom ouvir pessoas idosas que estão arrependidas. Recomendo você dar uma passadinha lá na minha rede social, no Facebook, e ver um pequeno vídeo que postei ontem, de um testemunho de uma pessoa idosa. E tem ali depois uma surpresa ali na história, mas você vê, muito interessante, como um homem, já no final da sua vida, declarando seu arrependimento, desejando poder viver a vida de novo e fazer tudo diferente, mas não poderia. Um homem com muito dinheiro, mas sem pessoas por perto. Um homem com muito dinheiro e disposto a dizer o seguinte: eu dou toda a minha fortuna se eu pudesse viver de novo a minha vida, mas não posso. Então, resta quem está vivo saber corrigir as coisas agora e ouvir a voz dos sábios. Livros como Provérbios e Eclesiastes é livro de cabeceira, para se guardar no coração. O livro de Eclesiastes é o sábio falando do que é o fim da vida de um sábio, refletindo sobre a sua história. O livro de Provérbios é uma coletânea de gente observadora da vida, de sábios. Vamos ouvir os sábios. Anda com os sábios e será sábio, diz as Escrituras, para a gente aprender como viver. E hoje nós vamos nos debruçar aqui, ou sentar-nos aos pés de um homem e que depois, no seu último momento da vida, momento que ele percebe que vai morrer, reúne a família, e ele quer ali bater um papo com a família e contar daquilo que foi a sua história. E dali nós vamos tirar muitas lições. Mas antes vamos conhecer um pouquinho mais a história desse homem, Jacó, que vai nos mostrar o que realmente vale a pena na vida. Essa é a história de Jacó e nós vamos ouvi-lo. A história de Jacó é uma vida cheia de enganos e traições. Já no nascimento do indivíduo, já tem uma surpresa. Porque o texto nos fala que ele nasceu, que eram gêmeos no ventre da mãe, Esaú e Jacó,
E ele nasceu segurando no pé do irmão. Olha, se você tenha em casa crianças pequenas que brigam um pouco juntos, eu imagino que você não tem a mínima ideia ainda do que seja, ou que deve ter sido, né, a vida de Esaú e Jacó, porque já brigavam no ventre da mãe. Os dois já tinham quebra-pau no ventre. Imagina um negócio desse, um sai segurando no calcanhar do outro. Que coisa mais estranha de se acontecer. Mas isso já mostra bem a característica do Jacó. Querendo levar vantagem, querendo ganhar em tudo, fazendo qualquer coisa por causa do seu jeito de ser, para conseguir o que ele queria. Há um tempo na vida deles que eles crescem, e Jacó era mais caseiro e cuidava das coisas mais próximas da casa, e o Esaú era o caçador. A família, por sua vez, Isaac e Rebeca, não posso considerá-los bons pais, porque bons pais não tratam filhos com preferências. O mais velho, Esaú, era o queridinho do papai, o Jacó era o queridinho da mamãe. E como a gente sabe que as mulheres sempre ganham, lá foi a Rebeca com seus planos mirabolantes, e planejou algumas coisas para Jacó. Antes disso, Jacó, um dia o irmão estava muito faminto, mas muito faminto, tentou caçar, tentou, não conseguiu nada. Sabe quando você está assim, doido já de fome? E o Jacó, sim, passa perto dele com uma sopa gostosa que ele mesmo preparou. Aí o irmão falou: cara, eu quero essa sopa. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu te dou a minha sopa se você der para mim o seu direito de primogenitura. Uma troca. Então, a partir de hoje, o irmão mais velho será eu. Isso significa continuação do nome do pai, isso significa o responsável pelos bens do pai, significa sequência da descendência. E aí, o Esaú troca, vende ali para ele por um prato de sopa. Ainda faltava algo. A sacramentação é como se ele estivesse ali feito um documento, mas como quem assina é o pai, isso nos nossos dias seria feito dessa maneira. Naqueles tempos, essa assinatura do pai seria a bênção final do pai. O pai, percebendo que já estava velho, cego, chama o filho e fala assim para ele: Esaú, vai lá, caça algo para mim, faz aquela comida que eu amo que você faz para mim. Eu já estou quase partindo e eu não quero partir sem colocar a minha bênção sobre você. O Esaú, a hora que sai para caçar, a mãe, que gostava mais do Jacó, chega assim e fala: Jacó, vamos fazer o seguinte, pega lá um cordeiro daqui mesmo, nosso aqui, dá aqui para mim, eu vou cozinhar, eu sei fazer esse prato que teu pai gosta, você vai se passar por Esaú e vai ganhar a assinatura do teu pai, você vai ganhar a bênção do teu pai sobre você. Mas mãe, eu não sou assim, eu não tenho o cheiro do Esaú, eu não sou, o Esaú é todo peludo, eu não sou. Falou: deixa comigo que eu já tenho um plano. Foi lá, pegou o cabrito, matou, assou, fez lá o guisado todo lá, depois para o pai, e aí pegou os pelos daquele animal e fez nele ali uma cobertura no braço. Se seu pai for te tocar, você põe aqui, para o pai ainda pensar que é o Esaú. Pegou as melhores roupas do Esaú e fez Jacó vestir, para estar o cheiro do Esaú ali. E então o Jacó leva a comida para o pai. O pai fica meio desconfiado. Fala: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho. Não parece não, mas chega aqui, deixa eu sentir. É peludo. Comeu a comida. Me dá um abraço aqui, porque estava dizendo: peraí, a voz é do Jacó. Mas é o Esaú aqui. A hora que ele abraçou, sentiu o cheiro do Esaú. Então é você. Abençoou Jacó, como se fosse Esaú. Assinou. Para os povos daquela época, palavra dada não se volta atrás. Uma vez dada, aconteceu. Pouco tempo depois chega o Esaú.
vai lá e ainda prepara o alimento. A hora que ele vai levar para o pai fala: espera um pouquinho, eu já comi. Como assim? Pelo jeito teu irmão veio no teu lugar e pegou a bênção no teu lugar. O Jacó, o Esaú, pensa assim: eu mato meu irmão, eu mato esse desgraçado, né? Vou matar. Mas como meu pai já está quase morrendo, deixa passar o luto do meu pai morreu, mata esse indivíduo. A mãe ouviu e falou o seguinte: Jacó, é o seguinte, eu vou arrumar um jeito de você ir lá, bem longe, para a casa do meu irmão, lá no norte da Mesopotâmia, no noroeste da Mesopotâmia, longe de lá onde eles estavam. Você vai para lá e eu vou dar um jeito disso. Ela chegou para o marido e falou: querido, já está na hora de arrumar esposa para os nossos filhos. Eu não queria que meus filhos casassem com essas mulheres que tem aqui. Eu não gosto dessa região, eu não gosto dessas mulheres daqui. Manda que ele busque lá na nossa família, porque era costume se casar dentro dos clãs. O marido achou uma boa, abençoou Jacó. O Jacó, na verdade, fugiu. Nota a vida do Jacó, gente. Trapaça, fuga, se esconde, mente, se enrola, tem apoio da sua mãe para fazer coisa errada. Ele vai lá para a região de Padã Arã, e naquela região, ele, no caminho, tem uma surpresa, que ele não esperava. No meio do caminho, ele parou para descansar, para dormir. Só que no meio daquele sonho, no meio daquela noite, no meio do seu sonho, Deus se revela para ele. E Deus fala com ele. Foi uma surpresa. Porque normalmente, gente que está com a vida errada, nunca acha que Deus vai falar consigo. Tem gente que acha que Deus só fala com bonzinho. E lá estava Deus se revelando para um cara que estava com a vida errada. E Deus fala com ele. E a surpresa do Jacó é grande quando ele acorda. Em Gênesis 28, versículo 16, diz assim: quando Jacó acordou do sono, ele disse: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Quando ele chega lá na casa do seu tio, fica lá com seu tio, é muito bem recebido por ele. E o seu tio fala: legal, você fica aqui, trabalha comigo, mas não é porque você é meu parente que vai trabalhar de graça. Qual vai ser o seu salário? E ele, na verdade, se apaixonou por aquela prima dele. Havia uma moça que lhe cativou. Ele a amou de todo o coração. Eu acredito que essa experiência de Jacó, de se apaixonar por alguém, foi a maneira de Deus de tratar com a dureza do coração dele, começar a criar alguns vínculos, porque ele não sabia o que era amar um irmão, porque ele traiu o irmão. Ele não sabia o que era amar pai, porque ele mentiu para o pai dele. Nem sei se amava a mãe, porque ele usou a mãe dele. Mas agora estava alguém por quem ele iria se doar. Ele amou uma moça chamada Raquel. E ele chegou para o sogro, né? E falou: vamos fazer o seguinte, trabalho 7 anos de graça para você, só para poder me casar com ela. Naqueles tempos, uma pessoa, para se casar com alguém, tinha que pagar o dote da menina ao pai. E ele falou: 7 anos inteiros de trabalho. Faz uma conta, vê o seu salário. Qual é o seu salário anual? Quanto que você recebe por ano? Vezes 7. É esse o preço que ele ia pagar para a menina. Caro. E eu acho interessante, uma coisa linda no texto, que diz assim, que depois que passaram os 7 anos, os 7 anos para ele foram como alguns dias, de tão apaixonado que ele estava. Coisa linda de ver. Agora, quem engana, semelhantes se atraem.
Esse tio dele era pior que ele, mais experiente e mais velho. Essa raposa aqui do tio dele, depois de acertar toda a questão do salário, 7 anos depois, faz lá o evento, o casamento, e na hora de entregar a noiva, entrega a irmã mais velha. E eles têm a núpcias. Jacó devia estar chapadaço, porque ele só percebe no dia seguinte. Lá as festas eram de dias, bebiam muito vinho, Jacó estava chapadaço. Quando ele volta para o tio, ô tio, me vendeu gato por lebre. Não era essa. Aí o tio fala, é que aqui na nossa terra não se pode casar a filha mais nova antes da mais velha. Se você quer a mais nova, você tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Adiante na história você vai descobrir uma coisa. O tio dele começou a prosperar e crescer muito. Jacó era bom no que fazia. Mais adiante no texto, você vai ver até uma discussão de Jacó com ele, Jacó falando o seguinte, olha, eu chegava a fazer vigília de noite só para vigiar o rebanho. Você sabe que eu, até parte do rebanho que assim morreu num acidente ou foi pego por um lobo, alguma coisa parecida, eu nunca debitei isso de você, eu mesmo arquei com as consequências daquela perda no rebanho. Ele cuidava, ele era um bom pastor daquele rebanho, daquelas ovelhas, vacas e tudo mais que ele cuidava. O cara era muito bom, muito bom. E isso fez com que os negócios de Labão crescessem muito. E o Labão, ele falou, esse é o cara, não posso perder. Vamos manter ele para mais 7 anos comigo. E manteve. Mais 7 anos, Jacó trabalhando ali para o Labão. Quando se passa esse tempo, Jacó chega num momento que ele fala, agora vamos fazer um acordo entre nós. Agora chegou o momento de eu receber. Então, eu não quero só receber salário agora. Agora eu quero ter participação nos lucros. É isso que eu quero. Porque eu ajudei a construir tudo isso aqui. Isso aqui cresceu por minha causa. O homem estava muito rico já. E o Jacó então fala, vamos fazer um acordo entre nós então. A partir de agora, o que nascer do rebanho, que tiver mancha, listrada, salpicada, malhada, manchada, tiver mancha, não for de cor inteiriça, é meu. Ou os cabritos, que nascerem todos pretos, é meu. O restante do rebanho, que era a maioria, vai ficar com você. O Labão falou, beleza, tá certo. Agora, olha o que o Labão fez. Gênesis 30, versículo 35 e 36. Naquele mesmo dia desse acordo, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó, à distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Ou seja, o Labão pegou todas aquelas crias que poderiam gerar crias daquela maneira que seria de Jacó, ele separou e mandou para 3 dias de distância de lá. E aí, Jacó agora estava com um rebanho branquinho, para cuidar. Como é que ia sair rebanho com cor diferente? Mais uma vez, Jacó foi trapaceado. Olha quantas vezes esse cara está trapaceando e sendo trapaceado. O Jacó, ele faz um truque. Talvez ele aprendeu isso com outros criadores de rebanho. A gente não sabe onde é que ele tirou essa ideia. Mas ele colocava galhos de árvore e ele tirava assim aquela parte, a casca de fora do galho,
fazendo listras, aparecendo aquela parte branca do galho, fazendo listras, ou se não, fazendo marcas, enfim, descascados, listras brancas. E o que ele fazia? Sempre que o gado bom ia beber água, ou estava prenho, ou algo parecido, ele colocava aquelas varas ali. E o gado, olhando aquelas coisas, tudo listrado, de alguma forma, aquilo que o gado viu, reproduziu. É o que nos diz o texto. E aí o gado forte reproduzia crias listradas, malhadas e pintadas. E o gado fraco continuava reproduzindo das cores que pertencia a Labão. Agora é o Jacó trapaceando Labão. Parece jogo de pôquer dos dois aqui, vocês percebem? Com blefes e truques. Um enganou o outro e o outro enganou um. Passa-se mais alguns anos, 6 anos, e o Jacó resolve voltar para suas terras. E ele pensou: o meu sogro é tão enganador, que se eu for chegar nele e falar que eu vou embora, ele vai aprontar uma e vai pegar as filhas de volta, vai pegar o rebanho. Ele fez o seguinte: juntou a mulher, filhos, moravam a uma certa distância, óbvio, para ter rebanhos tão grandes, e partiu, foi embora, sem dar tchau para o sogro, com todos os rebanhos dele. 3 dias depois, se eu não me engano, é que o sogro descobriu, e levou depois uma perseguição de quase 7 dias, para poder chegar até onde o Jacó estava. O Jacó, ele quer voltar lá para suas terras, e agora enriquecido, era um homem rico agora, rebanhos grandes, família formada, e lá no caminho ele tem esse último encontro ainda com Labão. E nesse último diálogo dele com o seu tio, fica até uma pergunta assim no ar: quem enganou quem? Porque os dois eram iguaizinhos, era um tal de um enganar o outro. E depois de ter trapaceado o seu tio Labão, Jacó, depois dele ter sido trapaceado pelo Labão, o Jacó parece que ele ganha uma consciência do que é ser enganado. Depois que ele foi enganado, aí ele sabe o quanto que dói enganar alguém. Primeiro passo da vida dele: eu preciso me acertar com meu irmão. Como ele estava voltando, mandou gente avisar, falou: vai lá, avisa meu irmão que eu estou indo, e estou indo na direção dele. O cara volta com um recado um pouquinho mais temeroso, falou: o recado foi dado, só que teu irmão está vindo para cá com 400 homens junto com ele. O Jacó falou: ele não mudou. 30 e poucos anos depois, e o cara não mudou. Ou 20 anos depois, sei lá. Mas o Jacó, qual era a especialidade dele? Trapaça. Então o que ele fez? Pegou uma boa parte do seu rebanho, bonita, tudo mais, tal, separou em 3, pegou um dos servos dele e falou: vai você na frente. E a hora que você encontrar com o pessoal do Saul, e ele perguntar: o que é isso? Você fala: olha, o seu irmão Jacó mandou-lhe este presente. E era o melhor de bode, de ovelha, de vaca, camelos, de presente para ele, riqueza, belo presente. Quando ele ainda estiver vendo isso, você é o segundo, vai estar indo atrás. Aí daqui a pouco, a hora que ele acabou de ver o presente, ele vai ver um outro presente, também grande. Quem mandou? Jacó mandou para você. Uau! Como se isso não bastasse, um terceiro está indo depois, também com presentes para ele. Quando ele perguntar o que é, você fala: é Jacó que mandou para você. Pronto, o coração dele vai chegar assim macio aqui para mim. Mas ele começa a ter aquela sensação de que não colou. O irmão vem se aproximando. Chega um dia de crise dele. Ele percebeu: já a gente já deu tempo de se encontrar. Tinha um vale. Ele passou o rebanho, passou todo mundo, ele ficou.
quis ficar sozinho. Típico de gente que errou e precisa botar a cabeça no lugar. E ele tem ali uma experiência com Deus. É uma experiência estranha da gente entender. Fala de um anjo, lutando com um anjo. Eu leio aquele texto como sendo uma luta de Jacó com ele mesmo. Eu leio aquele texto como um conflito interno de um cara no meio de um sonho, tendo visões, e ao mesmo tempo uma experiência com Deus no meio de tudo aquilo. A experiência toda é confusa porque nossos sonhos são confusos. Nossas visões são confusas. Mas para Jacó ficou claro uma coisa. Aquele dia ele mudou. Deus pode mudar uma pessoa que sabe se arrepender. Naquele dia, a grande pergunta do anjo ali para Jacó foi o seguinte: qual é o teu nome? E o Jacó teve que olhar frente a frente com aquele que era Deus para ele e dizer: meu nome é Jacó, que significa trapaceador. Meu nome é esse aí. Eu sou esse cara que você está vendo. Esse sou eu, desse jeitinho. E aquele disse para ele: você não vai ser chamado mais Jacó, seu nome vai ser agora Israel. Deus luta. Vai ser Israel. Você vai formar um povo. Jacó foi mudado naquele dia, mas deixou uma marca na vida dele. Figuradamente mostra ali no texto que no meio da luta ele levou uma pancada na coxa e saiu mancando. Isso é uma linguagem muito interessante, porque mostra que o homem mudou a maneira dele andar depois daquela experiência. Quem se arrepende, muda, e essa mudança é visível. Quem se arrepende, muda, e fica claro para todo mundo que realmente mudou. Ele se encontra com Esaú, e as atitudes do Esaú são muito mais nobres do que a de Jacó. Ele encontra com Esaú, esperando que Esaú talvez acabe com ele, mas agora ele já estava com o coração mudado. Em outras palavras, se meu irmão me matar, ele tem razão. Ele se prostra, como se estivesse se prostrando diante de Deus, diante do irmão dele. O irmão dele falou: que isso, meu irmão? Abraça ele, beija ele. Ele falou: que é isso aqui que você mandou para mim? São presentes para você. A resposta do Esaú foi linda. Ele falou o seguinte: meu irmão, eu já tenho muito para mim. Estou bem. Guarda o que é seu para você. Nota que palavra nobre do Esaú. Um cara que roubou ele. Um cara que roubou a bênção dele. E ele falando: eu não quero o que é seu, igual você quis o que era meu. Eu não quero o que é seu. Eu quero te abençoar. Fica. Não quero. Mas o Jacó insiste tanto, o Esaú recebe como um presente, mas ele falou: não é isso que eu quero. Eu quero é você. Não quero coisas. Eu quero você. Jacó era pegado em coisas. Esaú queria gente do lado. Foi o triunfo do perdão sobre a vingança. Eu vou parar um pouquinho a história aqui e quero analisar algumas coisas. Vamos trazer para a gente. Quando criança, eu tinha uma mente muito criativa. Gente, pelo pouco que vocês me conhecem, já devem imaginar como é que minha cabeça voava. Às vezes eu vejo isso no meu filho Dudu e vejo que ele é mais do que eu. Voa. Mas quando eu vejo também a atitude da minha esposa, eu vejo que os dois, ela e o Dudu, voam até mais do que eu. Mas eu tinha as minhas. Eu me imaginava construindo nave, viajando por planetas.
Mas meu grande sonho também era construir uma máquina do tempo. Eu gostava de história, gostava de coisas antigas, queria viajar no tempo. Que coisa legal. Mas quantos de nós, inconscientemente ou conscientemente falando, não gostaria assim de ter uma máquina do tempo para poder voltar no seu tempo mesmo e consertar algumas burradas que já fez na vida? Queria voltar lá atrás e falar: eu não vou dizer aquilo que eu disse. Ou eu não vou em tal lugar que eu fui. Ou eu não vou fazer tal coisa que eu fiz. Vou voltar no tempo e consertar isso. Quando se trata só de escolhas que nós fizemos, a gente ainda consegue arcar com consequências e tentar mudar alguma coisa. Mas quando esses arrependimentos nossos acontecem, por exemplo, dramatizar aqui o assunto, mas eu estou dramatizando com cenas reais na minha mente, fatos verídicos. Quando esse arrependimento, essa conscientização, tipo assim, caramba, errei, se dá num velório, aí, meu querido, é desesperador. Aí é desesperador. Gente arrependida no velório é horrível. Diante do caixão, daquele que você gostaria de não ter feito, ou ter feito e não fez com aquela pessoa. É doloroso. E não tem mais jeito. Fica aí aquela poesia da música popular brasileira, que é uma reflexão de alguém que está escrevendo sobre a vida que passou. Ele diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Mais adiante diz assim: eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Mais adiante, na mesma poesia, diz: eu devia ter complicado menos, trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. É para parar para pensar, não é? É uma boa reflexão. Canção chamada Epitáfio. Mas se nós voltássemos no tempo, é bem provável que, se você entrasse nessa máquina do tempo e voltasse no tempo, é bem provável que você cometeria os mesmos erros de novo. Porque faz parte de vocês. Nós somos assim. Essa ambiguidade toda. Cada um tem o seu jeito emburrado de ser, atrapalhado de ser, espalhafatoso e fez coisa que não devia, briguento e não devia ter brigado, confuso e confundiu as pessoas. Cada um possui uma, eu sei que essa palavra não é muito comum, mas idiosincrasia. Mas ela explica bem. É uma palavra formada de uma conjunção de duas palavras gregas, que dá uma ideia de um temperamento peculiar. Ela significa, é uma junção de duas palavras entre peculiar e mistura. É uma mistura que só dá você nela. É você essa mistura. É uma característica comportamental ou estrutural que é peculiar a você. Esse é você. Ou seja, se Deus está frente a frente com você e te pergunta qual é o seu nome, você vai revelar a sua idiosincrasia. Quem você realmente é. Aquilo é você. De vez em quando a gente precisa se olhar no espelho mesmo. Já que eu acho que ali aquele choque de Jacó é dele com ele mesmo, a gente precisa se olhar no espelho e perguntar: quem é que está aí? E responder honestamente: meu nome é Jacó. Esse cara atrapalhado, esse cara que errou, esse cara que roubou e foi roubado, enganou e foi enganado, esse cara construiu uma vida, ele tem uma história. Ele enganou o pai dele, os filhos dele se juntaram para enganar ele.
Esse cara sofreu a perda de um filho, achando a vida inteira o filhinho querido do coração dele. O mesmo erro da mãe dele, do pai dele que tinha filho querido. Ele tinha 12, dos 12 tinha um que era o queridinho dele. E desse queridinho, os outros filhos juntaram e venderam esse filho como escravo para se livrar daquele cara que era uma tormenta para eles, que provocava ciúmes nele. E fala para o pai que o filho morreu. Ele convive a vida toda com o luto de um filho que estava vivo. Que coisa! Mais adiante, da mesma mulher que lhe deu aquele filho, ela consegue lhe dar mais um filho, que era o Benjamim. Quase no final da vida dele, aprontam uma situação lá com o Benjamim, e o Benjamim fica preso lá no Egito. Loucura para aquele homem. Que coisa! Mas Deus mudou a história desse homem, já no final da vida dele. Ele reencontrou com aquele filho dele, que era o José. E quando chega no final da vida, o homem já velho, reúne a família toda. Inclusive, um momento até emotivo, quando ele vê os filhos do José. O filho que ele achou que estava morto, agora ele está vendo os netos. Emocionado, ele resume a vida dele. E é esse resumo da vida dele que eu queria que você lesse comigo. E daqui nós vamos tirar 3 lições. Vamos ver aqui comigo Gênesis 38, de 1 a 11. Povo da técnica, aumenta as luzes no povo, para que eles possam, todos os irmãos que acompanham com Bíblias, enxergarem melhor. Obrigado. Agora sim, Gênesis 38, de 1 a 11, o texto, estou lendo pela Nova Versão Internacional, NVI, o texto diz assim: algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente. José era o filho dele, que foi levado como escravo, tido como morto. O cara agora era um grandalhão lá no Egito. Seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel, que é Jacó, reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luz, nome da cidade, na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. E os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem da sua herança. O Jacó está dizendo assim para o José: José, eu passei a minha vida toda sem poder sentir seu cheiro, sem poder curtir você, sem poder saber que meu nome estava ali com você. Então, José, é o seguinte: esses 2 filhos que você tem vai ser meu, tá? Você tem outros filhos para você, porque eu quero cuidá-los e desfrutar da infância e juventude deles, como eu não pude fazer com você. 7. Quando eu voltava de Padã Arã, para minha tristeza, Raquel, aquela mulher que ele era apaixonado, morreu. Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata de Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Ele já tinha visto os meninos, mas criança cresce, ele se surpreendeu. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada.
Ele mal podia enxergar. Por isso Jacó levou os filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, eu acho emocionante essa frase, ele disse assim: eu nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. O final da vida de um homem nos traz muitas lições. Quando você está no fim da vida e você reúne a sua família para falar alguma coisa, não adianta dar um grande sermão. Você tem que resumir tudo para que eles guardem para o resto da vida. Eu notei 3 coisas nesse texto, como sendo assim a lição de Jacó para a sua família. Falou: gente, guarda isso que eu vou falar com vocês. Eu quero falar com vocês os marcos mais importantes da minha vida. Primeiro deles, em ordem inclusive, esse é o primeiro. Ele fala assim: Deus falou comigo. Deus apareceu para mim. Primeiro, Deus falou comigo. E aqui o primeiro: o que muda a vida de uma pessoa é uma forte experiência com Deus. O que muda a vida de uma pessoa é uma forte experiência com Deus. Gente, eu narrei Gênesis, falei Gênesis 38, mas é Gênesis 48. E só me chegou notícia até agora. Vocês leram o que aí enquanto eu estava lendo, hein? E gente assim, abrindo 38 e... Aleluia! Está parecendo um indivíduo que não sabe achar Obadias, sabe, lá em Salmos, fica assim. Não sabe achar na Bíblia e faz cara de quem achou, sabe? Teve um irmão que fez isso uma vez no retiro. Ele estava com muito sono e não queria... Acho que ele está aqui hoje de manhã, hein? Essa história é velha, gente. História é velha. E aí o pastor está ensinando lá no retiro e ele com sono e pescando, né? O que ele fez? Botou um óculos, abriu a Bíblia e ficou assim, como quem está vendo a Bíblia. Um outro irmão muito amigo foi e tirou uma foto de lado. 2 coisas apareceram. Primeiro, de lado deu para ver que os olhos dele estavam fechados. E deu para ver que a Bíblia estava de ponta cabeça. Eu acho que ele está aqui hoje. Vamos voltar aqui. Lá era Gênesis 48. Tá bom? Coisas aqui, meu. Perdão. Primeiro, o que muda a vida de uma pessoa é uma forte experiência com Deus. Chegasse para Jacó e falou: Jacó, que memória você traz da sua vida? E a primeira coisa que ele cita é: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Meu irmão, uma pergunta: quais foram as experiências marcantes que você já teve na sua vida com Deus? Eu confesso para vocês que esses irmãos que vê Deus o dia inteiro, vê anjo todo dia, tem anjo como secretário, Deus falou comigo, o diabo está me perseguindo, tem um anjo aqui, tem um anjo acolá, tá? Eu acho que gente assim não tem experiência com Deus não, porque você chega assim e fala: qual a experiência com Deus marcou a tua vida? Ih, são tantas. Você sabe muito bem quando você teve um marco na tua vida de uma experiência com Deus. Marco de conversão, marco de arrependimento, marco de mudança, marco de chegar com lágrimas diante de Deus e dizer: eu errei. O que muda a vida de um ser humano, de uma pessoa,
é uma forte experiência com Deus. Eu quero relembrar essa experiência com Deus que Jacó teve, foi em Gênesis 28, de 20 a 22, e o texto diz assim: então, eu não sei, esse aí é o segundo versículo, vê se eu não coloquei errado, esse é o 21, o Gênesis 20, então Jacó fez um voto, não tem? Eu sobrescrevi, gente, o erro não é deles, não. Aqui, é isso aí, ele ter trocado a ordem. Então Jacó fez um voto dizendo, depois que ele teve aquela experiência com Deus, a experiência que ele teve com Deus, essa primeira que ele fala, foi uma que ele dormindo e teve um sonho, e nesse sonho uma escada que ligava a terra aos céus. Foi ali que Deus falou com ele, pela primeira vez que ele entende Deus. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, ele ainda estava indo para a casa do tio, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, e me dar uma lojinha. O quê? O cara está fazendo negócio com Deus, você percebeu isso? É pai de judeu, meu querido, olha lá, é o Jacó. Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O cara quer negociar com Deus, falou, Deus me abençoa, me enriquece, não, meio a meio não, 10% só para o senhor, tá bom? É assim. Essa foi a negociação dele com Deus. Jacó faz promessas condicionais. Se Deus estiver comigo, embora Deus já disse lá no versículo 15 desse texto que ele não o deixaria, mas a estrutura psicológica do Jacó, naquele tempo ainda, nós estamos falando assim que ele lá traiu o irmão quis matar, ele correu lá para a casa do tio dele, nesse caminho ainda. Aquela estrutura psicológica dele não aguentou o tamanho do que Deus tinha dito com ele, ou de fato ele não acreditou em Deus. Por isso precisava ficar fazendo condições. Ele esperava que Deus cuidasse do que ele ia comer, do que ia vestir e tudo mais. Então o Senhor será o meu Deus. Condicional, o Senhor me dá primeiro, aí eu vou acreditar. Gente, ele promete para Deus, ele promete dar o dízimo, Deus não tinha pedido nada disso para ele. Na cabeça do Jacó, ele imaginava um Deus à base de troca. Em outras palavras, Jacó estava querendo comprar Deus. Ele comprava todo mundo, ele enganava todo mundo, era mais um que ele queria. Você lembra na luta do Jacó com o anjo? O Jacó pergunta também, qual que é o teu nome? E o anjo responde, por que você quer saber meu nome? Quer me controlar? É isso? Você quer o meu nome porque você quer me controlar. Qual que é o teu nome? O meu é Jacó. Então vamos mudar isso aí. Você precisa ser mudado primeiro. Isso é na outra experiência dele. Mas gente, por que eu estou citando isso aqui agora? Porque apesar desse cara falho, apesar desse cara errado, apesar desse cara acostumado a manipular e controlar todo mundo, o Jacó responde a Deus. Ele creu que Deus era quem falava com ele. Quando nós respondemos a Deus, ainda que com uma fé imperfeita, Deus ele aceita as nossas respostas. Porque não depende da nossa fé, Ele vai além da nossa fé. Talvez você seja hoje aquela pessoa que percebe que Deus está falando com você, mas você fala, Deus, eu sou esse cara aí, ó. Eu sou esse cara. E Deus vai falar, tá bom, eu quero esse cara. Deus, mas eu sou pequenininho, eu não preciso do seu tamanho, eu já sou grande o suficiente. Eu só quero você. Mas Deus, minha vida é toda errada. Dá ela para mim desse jeito mesmo. Sou especialista em mudar. Lembra de Jesus com Pedro? A gente fala do Jacó, mas a gente tem o Jacó do Novo Testamento que é Pedro.
Pedro era impulsivo, fazia coisa e depois não sabia o que tinha feito. Tomava decisões assim, sem pensar. Veio uma tropa toda para defender Jesus. O Pedrão pensa assim: eu morro, mas um eu mato. Foi para cortar a cabeça do cara. O cara que agachou e foi só a orelha. Pedrão era impulsivo. Jesus falou: olha, gente, é o seguinte, vai ter um tempo que vai todo mundo me abandonar. Todo mundo: não, eu não, senhor. Eu não vou te abandonar, não. Que isso? Chama ainda Jesus no canto e fica dando bronca. Jesus: que isso, cara? Você é novo ainda, vai morrer agora cedo. Que isso? Depressão? Vamos lá, cara, levanta. Vamos lá. Esse era o Pedrão. A hora que a coisa mesmo aconteceu, o problemão chegou, lá está Pedro se escondendo, fugindo. Jesus lá preso, ele lá na vigília, tal, né, vendo, esquentando a mão numa fogueira. Alguém chegou e falou: peraí, você era um discípulo dele. Ele falou: eu não sou isso aí não, sou não. Engano seu, não sou não. E ó, fugiu. Uma outra pessoa reconheceu ele: não sou eu não. Uma outra pessoa ouve ele e fala: peraí, o seu jeito de falar é da turma de Jesus. Esse cara é da turma de Jesus, gente. Aqui o Pedrão começa a xingar palavrão. Manda a mulher para aquele lugar e tá. É isso aí que o Pedrão fez. É que a Bíblia é sucinta, a Bíblia fala que ele, né, amaldiçoou, tal, né, aquela coisa assim. Né? Jesus um dia pega e encontra Pedro, depois disso tudo. Quando Jesus ressuscitou, as palavras de Jesus para aquelas mulheres: vai e diga para os discípulos e para o Pedro. Porque se elas chegassem lá e falassem: gente, Jesus ressuscitou, vai aparecer lá na Galileia, falou para a gente ir para lá, falou que é para todos os discípulos irem. O Pedrão já ia baixar a cabeça e falar: eu não sou, eu errei, eu falei, eu não vou. Mas ele falou: manda o Pedro ir. Falou: Pedro, você pelo nome. Ele falou o teu nome, Pedro. Fala para os discípulos e Pedro. Pedro foi. Imagina a cara do Pedro quando viu Jesus de novo ali. Difícil, né? Manquei, falhei, dei bola fora, abandonei o cara na hora que o cara mais precisou de mim. E Jesus ainda chamou o Pedro e falou: Pedro, vem comigo, vamos caminhar um pouquinho, vamos conversar. O Pedro falou: isso aí vem bronca. A pergunta de Jesus é fantástica. Aliás, que pergunta fantástica de alguém que sofreu algo diante de alguém que errou com ele. Jesus poderia chegar assim e falar: lembra aquele dia? Lembra aquele outro? E tem mais. Não. Jesus chegou e falou: gente, Pedro, eu quero saber uma coisa de você, Pedro. Você me ama? Agora, o Pedro sabia. Não adianta eu falar, o cara sabe de tudo. E a língua grega tem um negócio que a nossa língua não tem. Ela tem várias palavras para amor. E Jesus usa uma palavra forte para amor. Você me ama mesmo. Amor de Deus, amor, o máximo de amor. E Pedro responde: o senhor sabe, claro, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Eu gosto. Passou mais um pouquinho e falou: Pedro, quero te perguntar um negócio. Você me ama? Pedro falou: peraí, ele já me perguntou isso. Claro, Jesus, claro que eu gosto do senhor. Terceira vez. Jesus chega assim para Pedro, falou: Pedro, você gosta de mim? A Pedro abaixou a cabeça, entendeu. Falou: o senhor sacou qual é o meu estado? Eu gosto, é isso, eu gosto. Não posso dizer que eu amo, eu falei com o senhor, não posso dizer que eu gosto. Mas Jesus chega para ele, nas 3 vezes que ele responde, Jesus fala para ele: tá legal, obrigado que você gosta de mim. Eu queria que você fizesse um favor, cuida do meu rebanho para mim.
Como assim, Jesus? Eu falei com o Senhor. Eu queria que você cuidasse. Pode ser? A resposta de Pedro foi uma resposta fraquinha, mas foi resposta. O caso é que Deus, ele trabalha mesmo em cima da nossa resposta fraquinha. No final da vida de Pedro, interessante, agora a gente vê o Pedro falar alguma coisa no final da vida dele. E no final da vida dele, Pedro já está mais velho, escreve uma carta que circula entre as igrejas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10, quando ele se refere a Deus, ele chama Deus assim, o Deus de toda graça. Em outras palavras, eu sei o Deus que perdoa. Eu conheço o Deus que me dá uma segunda chance. Deus é assim. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Essa foi a marca na vida do Jacó. Talvez o Jacó também pudesse dizer isso. Eu sei que fui um cara falho pra caramba, mas Deus falou comigo. Deus mudou minha vida. Segunda coisa que Jacó destaca na conversa dele. Porque depois de falar da experiência dele com Deus, ele conta de uma experiência muito humana dele. Segundo, o que marca a vida de uma pessoa é amar alguém. Eu já disse que a primeira coisa que marca é uma experiência com Deus. Agora uma segunda coisa, amar alguém. Jacó fala assim, final da vida dele. E aí, Jacó, como é que é a tua vida? Primeira coisa, Deus falou comigo. Uma outra coisa, eu amei uma mulher. Eu amei uma mulher. Eu amei uma mulher. E aí ele começa a lembrar. Mas ela morreu. Ele começa a contar a história de como foi, quando foi que ela morreu, onde foi enterrada. Alguns anos atrás, Magda deve se lembrar disso comigo, nós estávamos na casa de uma senhora que era membro aqui da nossa comunidade, já faleceu. Sua filha, sua neta frequentava aqui a nossa comunidade. E essa senhora começou a contar para mim, velhinha já, contando para mim do amor dela pelo marido dela. Vó da Carmen. Contando o amor dela pelo marido dela. Senhora velhinha, e contando, parecia que o marido estava ali do lado. O homem já tinha morrido muitos anos. Muitos anos. E ela contando, ela falou assim, amor na vida é assim. Ela arrancou lágrimas dos meus olhos, gente. Que paixão daquela mulher. Ela estava dizendo assim, eu amei um homem. Cabe aqui para nós um conselho do sábio de Eclesiastes, que está no final da vida, refletindo sobre tudo que fez na vida. E Eclesiastes 9:9 diz assim, curta a vida, desfrute a vida com a pessoa que você ama. Gente, esse amar que eu estou falando aqui, não é gostar um pouquinho. Eu estou falando de amar, de se apaixonar, de gostar de admirar, de ter prazer de estar com a pessoa, de cheiros te levarem à pessoa, de situações levarem à pessoa, de querer ouvir a voz da pessoa, de querer fazer qualquer coisa para estar perto, desejo de abraçar, de beijar, de estar junto. Isso vale na vida. Isso é estar apaixonado. Jacó, quais foram as marcas da sua vida? Olha, a minha marca é que eu tive uma experiência com Deus. Foi muito boa. Mudou minha vida. Sério, Jacó. O que mais? Tem uma outra que eu quero te contar, filhos. Eu amei uma mulher. Essa mulher marcou a minha história, marcou a minha vida. Eu trabalhei 7 anos de graça só para conquistá-la. E os 7 anos pareciam dias para mim. Porque tudo que eu queria era ela. Depois eu fui enganado, trabalhei mais 7 anos. Sabe o que é ficar 14 anos sem salário? Só para pagar um dote de uma mulher. 14 anos da minha vida.
E ele fala, e não foram jogados fora. Valeu a pena. Gente, quantos casados temos aqui? Queridos, Jacó lá no final da vida parecia ter a mesma paixão que ele tinha quando ele a conheceu e cruzou os olhos com ela. Mesma paixão. Cuidado para você não perder isso. Cuidado para você não perder o respeito, não perder a admiração. Nós não podemos perder o que nós criamos e edificamos ao longo do nosso casamento. Ao longo do tempo, a gente tem que acrescentar coisas novas no relacionamento, para o relacionamento sempre parecer-se novo para a gente. Cuidado para não perder o respeito e a admiração, às vezes com brincadeira de mau gosto, às vezes com atitudes, com palavreado. É verdade. Tem casais que antigamente era minha lindinha, minha fofinha, agora, e aí, gorda? Oh. Antes era, ai, meu amorzinho, agora, ô velho, poxa. Casamento apaixonado, tudo é no diminutivo, já percebeu? Meu gatinho, né? Ai, minha gatinha, minha pombinha. Aí passa alguns anos, os bichos crescem, né? É anta, cavalo. Quando se ama, quer estar junto. Isso é uma característica da mulher, mas isso tem que estar no casamento. Mulher gosta de proximidade, né? Já percebeu isso? Mulher gosta de fazer coisa junto. Até para ir no banheiro, as mulheres vão juntos, já perceberam isso? Homem vai no banheiro por necessidade, a mulher é um evento ir no banheiro, já percebeu isso? É um evento. Tem aquele jantar, tá assim, daqui a pouco, meninas, fomos ao banheiro. E elas, é um momento. Homem não é assim, gente. Homem não é assim. Aliás, homem é uma das coisas, regra masculina, não se dá nem a mão no banheiro. Regra entre os homens, no banheiro não se cumprimenta com a mão. É que as mulheres não conhecem como é que é o mundo dos homens. Chega no banheiro masculino, tem aqueles mijadouros assim, né? Se um cara está ali, o outro vai lá do outro lado, ó. Um do lado do outro. Conversar, nunca. Não se conversa em banheiro masculino. É um momento sagrado nosso. A gente gosta de intimidade. Mas esse lado das mulheres de querer estar junto faz bem para o relacionamento. Estou falando que vocês precisam ir para o banheiro junto, é isso. Só um exemplo. Estou falando que vocês precisam de tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Você precisa de tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Desfrute a vida com as pessoas que você ama, diz o texto, e fala todos os dias. Então, querido, quando amar, ame bastante. Encontrou quem ama? Se entrega nesse amor. Relacionamento é assim. Curta a pessoa. Casais, se entregue no beijo, no abraço. Perceba detalhes um no outro. Admire beleza um do outro. Ame para valer. Porque a vida sozinho não tem graça. Só vale a pena a gente conquistar coisas na vida quando a gente tem com quem repartir. Ganhar algo que você concorreu tanto e ganhou e não ter com quem contar, não tem graça. Ganhar dinheiro e não ter com quem gastar é frustrante. Ninguém é feliz sozinho. Vou de novo na MPB. Nossa MPB tem umas belas pérolas ali. Fala aqui de coisas que os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor e é impossível ser feliz sozinho. Mestre Tom Jobim.
Eu não estou dizendo que você não pode morar sozinho, que você não pode querer ficar sozinho algum tempo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que uma vida sem amigos, sem amores, sem nada, sem família, é uma coisa chata. É uma coisa chata demais. Então, doe-se para alguém, dedique-se a alguém, ame. É assim que a vida ganha sentido. E os filhos? Cada filho é para se amar e divertir, gente. Filho é uma diversão. Filho é para se divertir. O nosso lar tem que ser um lugar gostoso. Casa da gente tem que cheirar alegria, lugar para brincar, lugar para descansar, lugar para fazer festa, lugar para se divertir, lugar para deitar, para relaxar, para acalmar-se, para aproveitar a vida. E é isso que está faltando em muitos lares por aí. Tem lares, por exemplo, que parece que você entra dentro do lar, tem que prestar continência, parece um quartel dentro da casa. A mãe é histérica, o pai é um mandão. As crianças sofrem. Criança está chegando da escola, suada, cansada. Ei, cheguei! Guarda essa coisa direita aí. Ó a sujeira aqui no chão. Limpa o pé, menino. Tá bom, ó, cheguei. Só isso que estou falando. Ó. Aí tá, deixou a mochila no chão, vai abraçar o pai. Guarda a mochila no lugar. Tá bom. Ele te dá um abraço. Beleza. Para. Vida fica chata assim. Estou falando que uma família precisa se divertir. Tem lares que precisam ser mais descontraídos. E isso começa com os pais. Então vai descontrair, vai brincar com seus filhos, vai relaxar, vai aproveitar. Onde que a gente vê coisa gostosa, engraçada na vida? No lar, em casa. Esses tempos agora, nós estamos fazendo coletânea lá, a Magda está fazendo isso mais do que eu, de vídeos que a gente gravou dos nossos filhos e sobrinhos e fotos antigas. Gente, é cada uma que são hilárias. Quando você descobre as coisas dos filhos, quando eles eram pequenininhos, é hilário aquilo tudo. Um dia entramos assim, rápido, escutando silêncio. Cadê ele? Estava no banheiro, meu filho, um dos meus filhos. Pequenininho, imagina, acho que 1 aninho de idade, ou 2, sei lá. Está lá ele sentado no vaso sanitário, pegou a tampa da lixeira, pôs na cabeça, de capacete, era a moto dele. É um barato. E a gente fotografou, claro, nem ia perder uma dessa. Querido, se você não se diverte com seus filhos, não fique surpreso se quando eles crescerem, eles não se preocuparem mais em ir visitar vocês. Crianças querem estar onde elas podem se divertir. Qual é o ensino aqui? Se é para ter filho, então é para se dedicar. Se é para casar, é para ser apaixonado. Se teve filho, é para se dedicar, é para brincar. Aproveite e se alegre com essa família que Deus te deu. A Bíblia diz que eles são um presente de Deus. Salmos 127, de 3 a 5, eu só estou pegando o versículo 3 aqui, na Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim: os filhos são um presente do Deus eterno, eles são uma verdadeira bênção. Eu estou cada vez mais convencido que os nossos filhos só ficam com a gente por uma temporada. Eles não vão estar ao nosso redor o tempo todo. Sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Fazer esse tempo durar bastante. Eu quero fazer esse tempo que eu tenho eles comigo, fazer valer a pena. Tem outros dias para a gente se preocupar com outras coisas, fazer projeto, mas os seus filhos é um curto período de tempo. Tem tempo depois para a carreira e outros momentos da vida, mas se Deus deu filhos para a gente, é para se divertir com eles e aproveitar enquanto eles estão com vocês. Essa é a lição do Jacó. O Jacó fala: eu não pude curtir você, meu filho. Roubaram você de mim, mas Deus me deu agora netos. Neto é aquela segunda chance que deu para você, pai, que acha que não foi um bom pai, agora você quer ser com neto, né? Você vai curtir o neto e vai viver a sua adolescência. E isso trouxe algo para Jacó, esperança. E esse é o último ponto que eu quero falar com vocês, vou ser breve, que já deu meu horário com vocês. O que valoriza a vida de uma pessoa é viver. Jacó está no final da vida e fala: mas eu vivi a minha vida. Eu vivi. Eu ouvi Deus, eu amei uma mulher, e eu tenho filho para brincar e tenho neto. Jacó
olha para os filhos e os seus olhos se encantam de ver os filhos de José. Ele estava vivo para ver aquilo. E isso para ele era algo chamado esperança. Em Eclesiastes nos ensina que só os vivos têm esperança, os mortos já não sentem mais nada. Nós não podemos viver sem esperança. Então, querido, o que é que te dá esperança? O que é que te apaixona na vida? O que é que faz a sua vida valer mais? Postei uma poesia também nas redes sociais ontem. O que é que te faz feliz? Afinal de contas, o que é que te faz feliz? O ruim da vida não é morrer, é morrer sem ter vivido. O ruim da vida é não viver a vida. Quando a gente desfruta a vida, nós estamos honrando a Deus que nos deu a vida, Ele que criou o ser humano, o mundo e tudo que existe. Então, quando nós não damos o devido valor à vida e ao mundo que Deus nos deu, às coisas que estão ao nosso redor, nós estamos ofendendo a Deus. Desfrutar a vida é curtir o que Deus fez de belo e bom. Tem coisa boa, bonita, eu quero ver, quero ouvir. Quero ver, quero desfrutar, quero experimentar. O ruim é a gente chegar já no ocaso da vida, já no entardecer da nossa vida, nos dias de sombra. Estou usando a poesia usada em Eclesiastes, que chama o fim da vida de os dias de sombra, com a sensação de que se desperdiçou a vida. Aí é ruim. O ruim da vida é não viver a vida. Aquelas pessoas que passaram a vida inteira reclamando de tudo e de todos. Aí chega no fim da vida, está sozinho. Não tem gente por perto. Gente, acorda, a vida está acontecendo. O tempo passa, o tempo voa. E até o banco que falou isso já acabou, já faliu. Nós precisamos fazer da nossa vida um culto a Deus, amém? Eu vou terminar aqui, o último texto meu, vamos ficar em pé já comigo, por favor? Vai viver, meu irmão, vai experimentar coisas boas para a glória de Deus, vai comer gostoso. Bom comer, não é? Mas não come engolido, que nem dizia minha avó, né? Come devagar, sente. Vai brincar com um animal, coisa gostosinha, né? Vai assistir um desenho e rir. Não é bom para lembrar a infância? Pantera cor-de-rosa, um dos meus preferidos. Sentir cheiro de terra molhada, coisa que lembra a vida. Por que as coisas boas da infância a gente lembra e traz sorriso no rosto? Porque a gente olha para trás e fala, eu vivi. Eu vivi. Quando você for trabalhar, trabalha para a glória de Deus. Faz aquilo como um peso, não, querido. Caramba, se você vai para o teu trabalho com peso, são 40 horas da tua vida jogada no lixo. Para! Vai ter um bom tempo de lazer, vai correr, vai praticar um esporte, vai brincar com os filhos, vai sair para namorar com a esposa, vai reunir os amigos para rir um pouco, olhar nos olhos de uma pessoa que você ama e dizer, eu te amo, coisa linda, gostosa de falar, dar um beijo, não é bom? Elogiar, curtir a vida de maneira santa, isso agrada a Deus. Eu faço a Deus o culto da vida. Culto para Deus não é só isso aqui que nós estamos fazendo, não. A nossa vida tem que ser culto para Deus. Adore a Deus pela vida. E pare para observar quanta coisa boa tem ao teu redor também. Seja mais agradecido. Viver bem a sua vida é uma maneira de agradecer a Deus por estar vivo. Que você possa viver bem a vida que Deus te deu. Amém? Que os seus dias, esses agora, valham bastante. Faça os seus dias valer. Vai viver, meu irmão. A vida passa muito rápido. Mas enquanto estamos vivos,
Vamos curtir a vida com um Deus bom que tem nos dado tudo isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Bênção sobre você.